Seja muito bem-vindo ao canal Fé Diária, o canal da oração. Um atleta de elite, acostumado a vencer maratonas e superar recordes, acordou em uma manhã de terça-feira e percebeu que não conseguia sequer levantar da cama. Não havia lesão, não havia febre. Os médicos realizaram exames exaustivos e o veredito foi desconcertante. Fisicamente, ele estava perfeito. O mistério consumia sua mente enquanto seus músculos permaneciam paralisados. Ele só começou a recuperar os movimentos quando parou de perguntar o que está errado no meu corpo e passou a questionar o que está pesado na minha alma. Hoje vamos explorar o tema, o manancial da vitalidade renascida. Se você acordou sentindo que mesmo após uma noite de sono, o cansaço não te abandonou, este encontro é para você. Vamos entender por que o esgotamento que surge logo no início da semana raramente tem origem apenas na carne. Fique comigo até o final, pois na nossa grande oração revelaremos o que esse atleta descobriu e como isso mudará sua disposição hoje. Meu caro, peço que respire fundo agora. Deixe de lado por alguns minutos a lista de tarefas que já tenta invadir seus pensamentos. Vamos buscar o fundamento nas palavras contidas no Salmo, capítulo 42. O salmista escreve com uma sinceridade que toca o âmago de quem se sente exausto. Como a corça suspira pelas águas correntes, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Observe que o salmista não começa falando de suas vitórias ou de sua força. Ele começa admitindo uma sede profunda. Na rotina de todo dia, tentamos resolver o que não nos pertence e acabamos drenando nossa energia vital. O texto sagrado nos ensina que a vitalidade não é algo que fabricamos com esforço muscular ou café forte. Ela é um reflexo de onde estamos bebendo. Se a sua alma está seca, o seu corpo sentirá o reflexo desse deserto. Em certo trecho, o autor pergunta a si mesmo: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Essa pergunta é um exercício de lucidez. Em alguns momentos, acreditamos que o cansaço é falta de vitaminas, quando na verdade é falta de esperança. O salmista decide então colocar sua confiança em Deus. Ele entende que a quietude diante da fonte é o que renova o ânimo. Minha querida irmã, meu amado irmão, entenda que sua estrutura física é um templo. Se o santuário interno está em desordem, as colunas externas começam a fraquejar. A boa notícia é que o salmista nos mostra que Deus é o auxílio da nossa face. Quando voltamos o rosto para Ele, o vigor renasce. Mas lembre-se, aquele atleta ainda estava na cama. E a resposta que ele encontrou escondia um detalhe sobre a natureza do nosso descanso que você ainda precisa conhecer. Avançamos em nossa jornada matinal para as palavras de conforto do Mestre. Em Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus faz o convite mais gentil da história da humanidade. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Note a precisão das palavras. Ele não promete apenas dar mais força para você continuar carregando o que é pesado. Ele promete alívio. Na prática, como vivemos isso hoje, terça-feira? Entrar de verdade nessa reflexão exige que você identifique o que está tentando controlar sozinho. O cansaço crônico é, na maioria das vezes, o sintoma de uma alma que esqueceu como é ser cuidada. Ser um bom zelador do que Deus te confiou inclui saber a hora de largar o controle e aceitar que você é humano, limitado e amado. Hoje, antes de iniciar as demandas do trabalho ou da casa, faça o exercício de entregar a Cristo a preocupação que te fez acordar com o semblante fechado. Diga a Ele: Senhor, eu aceito o teu alívio. Se este convite faz sentido para você, clique em curtir e se inscreva para levar essa luz a mais um irmão que pode estar se sentindo sem saída hoje.
Ao compartilharmos essa mensagem, estamos construindo os alicerces de uma comunidade que se sustenta na graça e não apenas no desempenho. O segredo para a vitalidade não está em correr mais rápido, mas em saber para onde correr quando as forças acabam. O atleta de nossa história descobriu que havia um sopro de vida que ele estava ignorando por focar apenas em sua performance. Mas o que exatamente ele confessou naquela manhã para conseguir, finalmente, tocar os pés no chão? Guarde essa pergunta, pois a resposta será a chave da nossa oração em instantes. Esse mesmo padrão do atleta paralisado aparece quando voltamos os olhos para o nosso mundo emocional, onde as batalhas invisíveis drenam cada gota de disposição antes mesmo de o café esfriar na xícara. Você acorda, o sol brilha lá fora, mas dentro de você existe uma névoa densa que torna cada pequeno movimento, como o simples ato de se vestir, um esforço monumental. Isso acontece porque a sua mente está operando em um modo de alerta constante, tentando antecipar perigos, críticas e problemas que ainda nem existem. Quando o emocional está drenado por essa ansiedade antecipada, o próprio corpo responde paralisando os motores para preservar o pouco que resta. A raiz espiritual desse estado de prostração reside no esquecimento da nossa dependência do Criador. Uma desconexão que nos faz acreditar que o mundo depende exclusivamente da nossa força. De acordo com a palavra do dia, o salmista nos confronta com uma pergunta que todos deveríamos fazer diante do espelho. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Essa tristeza não é apenas um sentimento melancólico passageiro, é o resultado de tentar sustentar o peso de toda uma estrutura de vida sozinho, sem contar com o alicerce divino. Quando você assume a função de ser o único garantidor da sua própria paz, esgota um estoque de energia que não foi projetado para ser autossuficiente, mas sim compartilhado com a fonte. Na vida de quem trabalha sob pressão ou cuida de uma família numerosa, isso se traduz naquela pessoa que é vista como o pilar por todos, resolve cada crise com eficiência, mas ao final do dia sente um vazio que nem 10 horas de sono conseguem preencher. É o caso de uma mãe que mantém a casa em ordem, mas chora em silêncio porque se sente emocionalmente desértica. A virada transformadora acontece quando a fé converte esse estado de agonia em entrega confiante. A fé não é uma carga adicional, mas o que alivia o excesso. Quando você entende que o auxílio da sua face vem de Deus, o semblante relaxa, a tensão diminui e a própria química do seu corpo começa a se equilibrar. Existe uma diferença sutil, mas decisiva, entre lutar contra o cansaço com os dentes cerrados e repousar conscientemente na quietude da fonte. Neste momento, identifique o pensamento que funciona como uma torneira aberta, drenando sua alma, e interrompa-o com uma pausa, declarando que o controle final não pertence a você, mas ao Senhor. Pare um instante e pense. Qual muro você está tentando erguer sem antes olhar para a qualidade do solo da sua própria saúde emocional? O silêncio do quarto do nosso atleta não era a ausência de som, mas o espaço onde uma voz interna, antes abafada pelo barulho das competições, começou a declarar verdades que ele vinha ignorando há anos. No âmbito dos relacionamentos e da vida em comum, o tema da vitalidade renascida ganha contornos de convivência diária e delicadeza no trato. O cansaço profundo que o atleta sentiu na cama muitas vezes se manifesta na nossa casa como uma irritabilidade ácida, uma impaciência que surge sem uma causa aparente e imediata. Quando estamos emocionalmente drenados, perdemos a capacidade de ouvir com empatia e de responder aos nossos entes queridos com a doçura que eles merecem. O padrão que mais corrói a harmonia do lar é a transferência de carga.
Como não conseguimos lidar com a nossa própria sede espiritual, acabamos cobrando, inconscientemente, que o cônjuge, os filhos ou os pais sejam a nossa fonte inesgotável de vigor e felicidade. Imagine uma situação comum nesta tarde de terça-feira. Você chega em casa após um dia de tensões no trabalho e qualquer pergunta simples do seu parceiro soa como um fardo insuportável. O diálogo se torna escasso, as trocas de carinho minguam e as respostas se tornam curtas e ríspidas, criando um clima de tensão onde deveria haver descanso. Você espera que o outro tenha o discernimento de perceber o seu esgotamento, mas você mesmo não sabe como pedir ajuda de forma clara. A sabedoria bíblica nos ensina que precisamos buscar o alívio diretamente nele, para que a nossa casa não seja um lugar onde depositamos lixo emocional, mas onde transbordamos o amor que recebemos da fonte. A virada relacional ocorre no exato momento em que você decide parar de projetar sua frustração nas pessoas que mais te amam. Uma atitude específica para praticar hoje, ao cruzar o limite da sua porta, é um momento de escuta ativa e profunda. Celular de lado, atenção inteira no outro. Se você almeja ser um bom mordomo do que Deus te confiou, deve entender que o seu primeiro campo de cuidado é o coração daqueles que dividem o teto e a vida com você. A pergunta que fica é: você tem tratado sua família como um lugar de descanso genuíno ou como mais um campo de batalha? O atleta percebeu que, enquanto sua mente estava obcecada em vencer adversários nas pistas, ele estava perdendo a conexão com as pessoas que o amavam pelo que ele era. E essa solidão pesava mais em seus músculos do que qualquer distância percorrida. Ao mergulharmos no campo da governança, provisão e carreira, o tema da vitalidade toca diretamente na forma como você lida com suas finanças e seu tempo produtivo. O erro invisível de gestão que a história do atleta revela é a crença de que o sucesso é proporcional ao nível de exaustão que você consegue suportar. Muitos profissionais acreditam que para aumentar a renda, precisam necessariamente sacrificar a saúde, o recolhimento e a lucidez em prol de metas agressivas. Um trabalhador dedicado pode aceitar demandas muito além de sua capacidade, acreditando que o sacrifício compensará o desgaste a longo prazo. No entanto, o princípio bíblico de administração nos ensina que não somos os donos absolutos do nosso destino, mas gestores de talentos que pertencem a Deus. Ser um bom mordomo do que Deus te confiou exige entender que o descanso planejado não é um luxo, mas uma ferramenta estratégica fundamental. Quando você ignora os limites do seu corpo e da sua mente, sua tomada de decisão financeira torna-se impulsiva, baseada no medo da escassez, e sua lucidez fica turva pela fadiga. A disciplina da pausa é o que garante que você terá o discernimento necessário para fechar os grandes negócios e a paciência para o planejamento de médio prazo. Hoje, uma decisão profissional importante para você considerar é delegar o que não é essencial, ou simplesmente estabelecer um horário inegociável de encerramento para suas atividades, confiando que a sua provisão não depende apenas do seu esforço, mas da bênção divina que opera no repouso. O alto desempenho que dura no tempo vem de uma mente que sabe quando parar para se recalibrar. Reflita sobre o padrão que se repete na sua rotina. Você está construindo algo significativo ou fugindo de uma sensação de insuficiência que só a quietude diante de Deus pode curar? O atleta descobriu uma verdade libertadora. Seus melhores recordes não foram estabelecidos quando ele corria pelo medo de ser esquecido, mas quando ele corria por um propósito maior, movido por uma força que parecia soprar em suas costas. Neste momento sagrado de intercessão, convido você a fechar os olhos por um breve instante e se conectar à força da oração coletiva que transborda deste canal agora mesmo. É algo verdadeiramente reconfortante perceber que,
enquanto você ouve estas palavras, milhares de outros irmãos e irmãs estão respirando a mesma verdade e buscando o mesmo sustento em Deus. Não estamos sozinhos neste trecho do caminho, por mais que o cansaço tente nos isolar. Quando contemplamos a seção de comentários, não vemos apenas palavras digitadas, mas o coração pulsante de pais que clamam pela restauração dos filhos, de trabalhadores que pedem por portas abertas e de almas feridas que suplicam por cura emocional e física. Acolhemos cada uma dessas intenções com um respeito profundo. Quero fazer um convite especial a você agora. Não guarde sua aflição apenas para si. Deixe o seu pedido de oração, o nome daquela pessoa que você ama ou uma simples palavra de encorajamento nos comentários abaixo. Ao escrever, você está materializando sua confiança e ajudando a fortalecer esta corrente de fé que não conhece fronteiras. A oração, feita em concordância, possui uma potência espiritual que quebra as cadeias do isolamento e traz a luz da clareza para as áreas mais confusas da nossa rotina. Declare comigo, no silêncio do seu coração, que esta terça-feira é o marco inicial da sua renovação profunda. Estamos unidos em um só espírito, acreditando firmemente que o alívio prometido por Cristo tem o poder de alcançar cada lar, cada leito de hospital e cada escritório representado nesta comunidade. Sinta-se abraçado por essa nuvem de testemunhas e fortalecido pela certeza de que o Senhor ouve o clamor do seu povo unido. Hoje é terça-feira, um dia que carrega o peso das responsabilidades ainda no começo do ciclo semanal, mas que na nossa fé oferece a oportunidade de focar na saúde física e no cuidado consciente do corpo. O vigor que vem do alto não é algo meramente abstrato. Ele se manifesta na maneira como você trata o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Se você tem negligenciado o sono reparador, a alimentação equilibrada ou a hidratação necessária, você está criando obstáculos para o fluxo da vida divina que deseja circular em você. Alinhar o coração com o ritmo de Deus envolve aprender a respeitar os ciclos naturais de esforço e repouso que o próprio Criador inscreveu na criação. Aplique esta lição hoje, sendo gentil com seus limites físicos. Se o seu corpo sinaliza a necessidade de uma pausa, não interprete esse aviso como um sinal de fraqueza, mas como um chamado para se sentar à beira das águas correntes e se reconectar com a fonte de toda a energia. Faça do ato de cuidar da sua saúde física um verdadeiro ato de adoração ao Criador, entendendo que estar bem, lúcido e disposto é o requisito fundamental para ser o bom mordomo da vida abundante que Deus deseja que você desfrute. Que neste dia você encontre o equilíbrio entre a ação necessária e o descanso restaurador, permitindo que cada célula do seu ser seja renovada pela paz que excede todo o entendimento. Chegamos agora ao nosso momento mais sagrado. Convido você a se preparar interiormente para esta grande oração. Senhor Deus, Criador de toda a vida e fonte de todo o vigor. Nesta manhã de terça-feira, nos aproximamos de Ti, reconhecendo que somos, como a corça mencionada nas Escrituras, sedentos por algo que este mundo não pode oferecer em suas vitrines ou em seus comprimidos. Entramos neste instante de recolhimento para depositar diante do Teu altar o que temos carregado. Pai, olhamos agora para os comentários deste vídeo. Entregamos cada pedido deixado em nossa comunidade, cada família representada nesses nomes escritos e cada aflição depositada neste espaço de fé. Senhor, há irmãos que acordaram com o corpo doendo de preocupação. Há irmãs que sentem que a mente não para, impedindo o descanso real. Pedimos que o Teu Espírito sopre sobre eles agora, trazendo o discernimento necessário para largar o controle do que não lhes pertence. Neste momento de quietude, revelamos a verdade que o atleta campeão encontrou.
Ele descobriu que sua paralisia não era falta de treino, mas excesso de si mesmo. Ele percebia que tentava sustentar sua vida apenas com a força de seus próprios músculos, esquecendo-se da fonte que dá o fôlego. Ao dizer, Senhor, eu não consigo sozinho, o fardo que estava na sua alma se dissipou. Ele compreendeu que o corpo responde à paz do espírito. Ele parou de confiar na técnica e se entregou ao Criador. E foi nesse abandono humilde que ele encontrou a força para se levantar. Senhor, oramos por todos os irmãos do canal Fé Diária. Que cada um deles receba agora uma renovação que comece de dentro para fora. Que a visão deles seja limpa de toda a névoa do estresse. Que eles entendam que ser um bom mordomo da vida inclui respeitar o limite que o Senhor estabeleceu. Afasta deles a ansiedade de querer resolver o amanhã hoje. Que eles possam ouvir a tua voz ecoando no fundo de seus corações. Eu vos aliviarei. Pai, renova o ânimo de quem cuida dos outros, de quem trabalha arduamente, de quem lidera e de quem serve. Que a alegria do Senhor seja, de fato, o que nos move. Pedimos que a quietude desta oração se estenda por todo o dia, servindo como um lugar de descanso mental em meio ao barulho. Que cada passo dado hoje seja firme, não por nossa capacidade, mas porque estamos apoiados em Ti. Entregamos nossas vidas, nossos cansaços e nossas esperanças em Tuas mãos. Que a vitalidade renascida não seja apenas um desejo, mas uma realidade em cada lar aqui conectado. Por Cristo nosso Senhor, meu querido, minha querida, para levar esta bênção para o seu dia, proponho um gesto concreto. Ao terminar este vídeo, antes de começar sua próxima tarefa, beba um copo de água calmamente. Enquanto o faz, mentalize que, assim como a água refresca o seu corpo, a presença de Deus está agora refrescando a sua alma. Estamos construindo juntos os alicerces de uma jornada muito mais leve e produtiva. Amanhã estarei aqui novamente para mais um encontro de fé e oração, ajudando você a manter o seu coração firme e sua visão clara. Não caminhe sozinho. Permita que a sabedoria das Escrituras seja o seu fundamento constante. Que o seu dia seja repleto de lucidez e de uma força que você não sabia que tinha, mas que agora sabe onde encontrar. Vá em paz, com o ânimo renovado e o coração aquietado. Amém.